Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada. Sejam todos bem-vindos ao canal Guima Geek, o meu, o seu, o nosso canal de cultura pop, filmes, séries, jogos, seja o que for, vamos falar aqui. E o vídeo de hoje é para dar uma bela de uma rocambolizada, mas foda-se, não tô nem aí, problema algum em falar sobre um filme aí que haverá muitos comentários aí depreciativos e tá tudo bem, não me importo. Vamos falar sobre essa última adaptação do filme, do livro, né? O Morro dos Ventos Uivantes, a obra-prima da Emily Bronte, ou Emily Brontë, que, cara, é um absurdo, é um livro sensacional que eu li pelo menos umas 3 vezes e assisti inúmeras adaptações que já foram feitas aí deste livro e o que trouxeram para nós aí nessa nova adaptação, ou melhor, reimaginação da diretora e roteirista Emerald Fennell, né? Estrelado ali pelo Jacob Elord e Margot Robbie. Então, vamos pro vídeo, depois da vinheta a gente começa a falar sobre essa obra-prima que é O Morro dos Ventos Uivantes, mais essa nova adaptação. E aí, como você acha que foi? Bom, inúmeras adaptações já foram feitas aí referente a este livro, O Morro dos Ventos Uivantes, e poucas delas conseguiram ser aí realmente fiéis, né, ao que tem no livro ali da Emily Brontë, né? É um livro muito denso, é um livro muito pesado, é um livro ali que está muito à frente do seu tempo. O livro foi escrito em 1800 e lá vai pau, que eu não lembro agora, mas eu vou colocar aqui. E então, cara, é muito diferente aí do que realmente, né, viviam ali, o que as mulheres poderiam fazer naquela época, os pensamentos que as mulheres poderiam ter. E aí essa nova adaptação aí dirigida e roteirizada pela Emerald Fennell, que eu imaginei que fosse uma gorda de olho azul, porque com todo respeito, um olho azul é foda, de cabelo azul, sabe? Aquelas famosas que, bom, deixa pra lá. Parece mais uma fanfic do que realmente uma adaptação de um livro tão rico, tá? Então, é, eu não assisti nos cinemas, eu assisti aí recentemente, acho que há alguns dias atrás. E, bom, vamos lá. Sobre a minha opinião, nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns. Eu vou deixar rodando aqui algumas imagens de algumas adaptações e também dessa adaptação nova aí, estrelada pelo Jacob Elord e pela Margot Robbie, né? Então, bora pro vídeo e vamos falar então. A gente precisa começar esse vídeo fazendo uma simples pergunta. Por que usar o nome O Morro dos Ventos Uivantes se a sua intenção é contar uma outra história, uma história totalmente diferente do que a Emily quis contar no livro dela lá em 1800 e lá vai pau. Então, por que usar este nome? Pelo apreço de quem realmente gosta da obra, pelo nome que o livro já tem, pela base de fãs aí dessa obra literária, é, já cativa e levar para os cinemas e para agregar e trazer dinheiro? Provavelmente, porque aqui nessa nova adaptação do Morro dos Ventos Uivantes, como eu disse, é dirigida pela Emerald Fennell e estrelada pelo Jacob Elord no papel de Heathcliff e a Margot Robbie no papel da Catherine Earnshaw, né? Então, não apenas essa obra ela não muda apenas detalhes da obra da original de Emily Brontë, né? Ela desmonta toda a estrutura da história, ela reescreve personagens, ela altera motivações, ela suaviza monstruosidades que acontecem aí nessa história. Ela transforma essa tragédia gótica sobre obsessão, sobre trauma, sobre vingança, sobre a degradação emocional dos personagens e ela transforma em algo completamente diferente do que a gente tem nos livros, no livro, né? Então, hoje a gente vai falar aí sobre esse novo filme e analisar ponto a ponto também é um pouco foda, né? Mas vamos falar aí sobre alguns pontos aí dessa adaptação, se ela realmente trai ou se ela realmente é só uma interpretação da obra original, né?
Então, antes de qualquer coisa, O Morro dos Ventos Uivantes nunca foi uma história bonita, de um romance bonito. É aí que a galera que a galera se perde muito. Esse é o primeiro erro de muitas das produções que tentam fazer essa adaptação. A Emily, ela escreveu uma obra brutal. Ela não escreveu um romance de amorzinho. O Heathcliff, ele não é um galã romântico. A Catherine, ela não é uma heroína apaixonada, maravilhosa. Não. Esse filme, essa obra, ela fala sobre uma obsessão completamente destrutiva. Ela fala sobre classes sociais, sobre violência, sobre abuso, sobre todo um trauma transmitido de geração para geração. Então, muitas adaptações elas cortam a história completa. A história não é só sobre Heathcliff e Catherine, não, ela passa por gerações. Ela fala sobre a degradação humana. Só que esse novo filme parece que ele entendeu aí completamente diferente de todo mundo o que essa obra quis dizer, né? Então vamos lá, começando. Qual que é o maior erro, né? Heathcliff. O maior erro para mim é como eles decidiram trazer o Heathcliff à tona, tá? Então vamos começar aí pelo coração da obra. O Heathcliff é o coração da obra. Tudo parte a partir do momento que ele entra na história, tá? O livro descreve o Heathcliff como um cigano que foi adotado ali pelo pai, né? Pelo Sr. Earnshaw, que era o pai da Catherine e do Hindley, né? Então, vamos falar sobre o Hindley já já, né? Então, no livro ele é descrito como esse menino cigano de pele escura, tá? Que sofre todos os traumas, preconceitos, todo daquela Inglaterra daquela época, né, de 1900 e começo dos anos 1900 ali, né? Então, ele é um personagem ambíguo, tratado de forma ambígua racialmente, tá? Ele é completamente marginalizado desde o começo da história. Ele é tratado como um intruso dentro daquela casa que o acolheu, tá? Alguém que nunca pertenceu àquele mundo. É assim que o Heathcliff se sente. Ele nunca se pertenceu realmente àquele mundo, tá? E isso importa muito para a história. Importa muito. Por quê? Porque a exclusão social ajuda a explicar toda essa transformação do Heathcliff numa criança que não enxerga tudo como a verdade realmente é, tá? Num cara completamente vingativo, num cara completamente obcecado por vingança, tá? É, essa exclusão social, ela ajuda a explicar essa transformação dele. Ela não justifica, tá? Não justifica essa mudança dele. Mas ela explica o porquê dessa mudança. Então é isso, ela não justifica, mas ela explica, tá? Já no filme, o Jacob Elord entrega um Heathcliff completamente diferente, tá? Um visual refinado, fisicamente dominante a todo momento, quase como um cara aristocrático, tá? Então, ou seja, desaparece todo o desconforto de quando você está na presença dele, desaparece toda a estranheza daquele cara que ele é completamente estranho, completamente ameaçador, né? Então desaparece toda a alteridade do personagem, tá? E quando isso some, a parte fundamental dessa tragédia que é essa obra, ela simplesmente evapora, tá? Então deixa de ser o que realmente deveria ser. Por quê? Porque o Heathcliff deixa de ser um homem moldado pelo desprezo e vira basicamente ali um anti-herói romântico e completamente estilizado, extremamente diferente do que ele realmente é, né? Então, agora sobre a nossa outra protagonista, que é a Catherine. Então, a Catherine, ela foi completamente reescrita, ela foi completamente descaracterizada para esse filme, né? Então, Catherine, né, no livro, Catherine Earnshaw é fascinante, por quê? Porque ela é extremamente contraditória, ela é cruel, ela é egoísta, impulsiva, extremamente instável. Ela ama o Heathcliff mais do que tudo ali, mas ela escolhe o Edgar simplesmente pelo status, o Edgar Linton. Então ela escolhe ele simplesmente pelo status dele, porque ele é um cara rico. Ele. Peraí, caiu o trem aqui, ó. Bati na mesa e caiu. Então ela escolhe o Edgar simplesmente porque ele é um cara rico e ela
simplesmente pelo status, tá? Então, ela participa completamente, ativamente, da própria tragédia que vai acontecer aí na história do Morro dos Ventos Uivantes, tá? Então, isso é a Catherine no livro, tá? É a Catherine Earnshaw. Já no filme, a personagem foi completamente reconstruída para gerar, sei lá, uma empatia, para que as pessoas gostem mais dela. É coisa moderna, uma empatia moderna, vamos dizer assim. Ela é mais vulnerável, ela é mais emocionalmente justificável, então a todo momento, eu entendo porque ela é assim, a todo momento tentando justificar todos os defeitos dela. E ela é muito menos, é feio, né? Mas ela é menos moralmente desconfortável que a Catherine original é. Ela é extremamente desconfortável devido à sua personalidade, né? Então o problema de tudo isso, de toda essa mudança, é que você perde completamente a complexidade da personagem. Por quê? Porque a Catherine não deveria ser confortável. Ela não é vítima na história, ela é parte de toda essa destruição. Então muda muito. Essa descaracterização de quem é a Catherine Earnshaw acaba mudando totalmente o que é realmente a história, né? E bom, vamos lá, outro ponto. O livro ele não é uma história de amor, tá? Então, como eu disse no começo, erra muito a produção que tenta fazer dessa adaptação uma história de amor, tá? Esse talvez é o maior equívoco aí das adaptações. O Morro dos Ventos Uivantes não é um romance no sentido tradicional da palavra. Não é um amor impossível. Não é um casal apaixonado que foi separado apenas pelo destino. Não, é uma história de obsessão, é uma história de dependência emocional, é uma história de autodestruição, tá? Então, no livro, o Heathcliff e a Catherine, eles são extremamente tóxicos, eles têm um sentimento extremamente tóxico um para com o outro. Eles destroem tudo o que está por perto dele. E como eu disse, ele acaba corrompendo aí gerações inteiras, não só os dois, mas tudo que vai vir ali a partir dessa dessa ligação deles. Então tudo o que vem a partir deles, da família deles, acaba sendo destruído. Isso no livro. Então no filme, essa relação dos dois, ela ganha uma estética totalmente sensualizada, totalmente sexual, para gerar uma química completamente cinematográfica entre o Jacob Elord e a Margot Robbie, que são dois atores ali extremamente lindos, são dois atores ali que, porra, que provavelmente vão ganhar o público nessa história de amor, né? Então eles deram ali um tratamento visual muito sedutor, muito sexy, muito sensual para os dois, e aí a narrativa se perde completamente porque ela pede para o público torcer para que algo deveria. Eles imploram ali para que o público abrace mesmo realmente essa história de amor, e não tem nada a ver com o que realmente é o Morro dos Ventos Uivantes, tá? Então, agora sobre a estrutura narrativa que foi completamente desmontada, tá? No livro tem uma coisa ali que é um ponto genial. A história ela não é contada diretamente. Ela não é, ela passa por nuances ali. Então a história ela é contada completamente de formas separadas. Ela vem sendo filtradas. Primeiro por um personagem chamado o Lockwood, que se hospeda no Morro dos Ventos Uivantes. Depois pela Nellie, que é ali a governanta do Morro dos Ventos Uivantes, que cuida da Catherine, que cuida do Hindley desde criança. E aí quando a Catherine se casa com o Linton, ela vai para lá junto com a Catherine. Então é contada através desses dois personagens. Ou seja, a narrativa já nasce contaminada pela subjetividade, tá? Então a história é contada por meio de memórias, ela é passível de distorções também, né? O que cria ali uma ambiguidade na forma como ela é contada, tá?
e você nunca tem uma verdade absoluta do que está sendo contado. Um vê de uma forma e conta, o outro vê de outra forma e conta também. Já no filme, é uma narrativa totalmente direta, totalmente linear, totalmente explicativa e objetiva, tá? E o resultado disso é perde-se totalmente o mistério, tá? Perde-se totalmente o nossa, e o que vamos ver depois, né? Então perde-se toda aquela sensação de que, pô, a história que eu estou ouvindo é uma lenda maldita que aconteceu e que alguém contou essa lenda maldita. Então, não. Dessa forma que é contada no filme, não tem nada dessa sensação de mistério psicológico, por exemplo. E perde-se também totalmente o horror emocional que foi construído aí pela forma que a história foi contada, tá? O filme sofre muito também com personagens extremamente esvaziados, tá? E pela falta de alguns personagens que torna ali tudo, que torna a história coesa, tá? Então, por exemplo, o Edgar Linton, que é o que se casa com a Catherine, né? No livro, ele representa ali aquele cara rico, estável, é um cara de classe, totalmente ai, não é assim, como que eu posso dizer? Extremamente perfeito. Ele não, perfeito também não é a palavra. Ele mostra uma civilidade que eles não, que a Catherine e o Heathcliff não estão acostumados com isso. Então é aí que ela acaba se atraindo muito por aquele cara, né? Mas ele também não é perfeito. Mas funciona como um contraste moral, é isso que eu quis dizer, né? Então é um contraste completamente diferente do que a Catherine está acostumada. E no filme ele fica reduzido a nada, fica um personagem completamente vazio, um personagem completamente sem camada nenhuma, né? Ele fica sem nenhum tipo de importância e sem nenhum peso dramático, que realmente tem muito peso ali do que ele carrega quando acontece tudo o que acontece entre ele, quando ele tem a filha com a Catherine, quando a Catherine morre, né? Então, péssimo jeito que foi abordado para esse personagem, tá? E o Hindley, que foi completamente excluído do filme. O Hindley, que é o irmão da Catherine, ele tem uma importância extrema. Por quê? Porque ele nunca aceitou a chegada do Heathcliff até o Morro dos Ventos Uivantes e que quando seu pai o trouxe. Ele nunca aceitou. Ele sempre tratou o Heathcliff como um criado. Ele agredia o Heathcliff emocionalmente, ele torturava o Heathcliff, ele tratava ele como nada. Então isso foi tornando o Heathcliff cada vez mais duro, cada vez mais vingativo, cada vez mais um cara que não enxergava nada de bom ao redor dele. Então o jeito que o Hindley tratou o Heathcliff é o que ele é essencial para a história, tá? Ele é a peça-chave para o começo da vingança do Heathcliff, né? Então, no filme ele nem tem ele. Eu não lembro se ele aparece, mas que não tem nada dessa parte de tortura. Foi tudo jogado para cima do pai deles, que é o pai que bate no Heathcliff, diferente do livro. É o pai que é um completo nada, completamente diferente do livro também. Por quê? Porque ele é um cara respeitado na história. Ele não é assim um cara de alto garbo igual o Linton, mas ele é um cara respeitado. Ele é um cara de posses, ele é um cara que tem ali dinheiro. Agora no filme ele foi jogado ali só como um bêbado que precisa rastejar ali para pegar as moedas que a Catherine joga no chão e, cara, péssimo. E a Isabela, que é a irmã do Edgar Linton, né? Então, no livro, ela é um exemplo brutal da ilusão romântica que é uma personagem que ela tem ali aquela ilusão romântica do príncipe encantado completamente destruída, porque ela acredita num tipo de homem idealizado, que é o Heathcliff. Ela vê ele depois que ele volta, rico, completamente cheio de posses, com uma educação diferente, com uma postura completamente diferente, e ela acaba ali se apaixonando por ele. Nossa, ele é o homem ideal. E aí só depois que ela descobre o monstro que ele é, né? E no filme, impacto zero, nada, essa Isabela não serviu para nada, completamente sem camada nenhuma também.
E é aquele efeito cascata. Essa personagem acaba gerando aquele efeito cascata, né? Porque o Heathcliff ele acaba se mostrando muito menos monstruoso do que ele realmente é. Por quê? Porque ele se casa com ela só para ter um filho dela, para que o filho dela seja herdeiro dos Lintons também. E foi completamente traçado a parte da vingança dele, né? Então ele se casa com ela só para se vingar do, de tudo que ele para alcançar ali, né? Toda a vingança que ele realmente buscava, né? E não existe a segunda geração, tá? A segunda geração ela simplesmente some da história, tá? E esse é um pecado enorme. Eu acho que esse é um pecado enorme porque eu acho que esse é um pecado enorme porque a história não acaba ali na Catherine e no Heathcliff. Depois que a Catherine morre, ela morre no parto da filha dela, que também é a Catherine, né? A Cathy. E a Cat fica morando com o pai. E aí sim começa toda aquela trama sobrenatural. Pode-se dizer até um pouco sobrenatural, porque o Heathcliff, ele pede para ela no leito de morte dela que ela nunca o deixe, que ela o atormente, que ela esteja com ele a todo momento até o dia da morte dele, que ela nunca o abandone. Então, muita coisa acontece na segunda parte, que é a outra geração, que nasce o filho da Isabella com Heathcliff, tem a filha da Catherine com o Linton, tem o filho do Hindley, né? Também tem, e aí faz toda uma. A segunda parte é sensacional. A segunda parte, quando junta a outra geração, também é sensacional e é uma pena. É uma pena que muitas adaptações não conseguiram recriar, né? Isso aí do jeito que deveria. Ela importa muito, como eu disse ali, é o Harrington, né? O Harrington é o filho do Hindley, tá? Que é quando o Hindley morre, o irmão da Catherine, o sobrinho do sobrinho, deixa eu pensar. Quando o Hindley morre, o filho dele fica com o Heathcliff e o Heathcliff começa a cuidar do menino. O menino já se afeiçoava muito mais ao Heathcliff do que ao próprio pai. O pai começou com problemas sempre de bebida, de apostas, e foi assim que ele perdeu o Morro dos Ventos Uivantes numa jogada ali do Heathcliff para ele ficar com tudo. Ele aposta junto com o Hindley e o Hindley acaba apostando o Morro dos Ventos Uivantes e ele ganha numa aposta, né? E é isso, tá? Então é isso. O livro ele fala sobre uma herança emocional, o trauma que foi transmitido de geração para geração, tem a forma como a história se repete, os traumas do Heathcliff, ele repete tudo isso para frente, as vinganças dele, ele quer fazer a vingança da Cat ele quer se vingar da menina por ter matado a mãe no parto, né? Então, né, não existe. Para mim, uma adaptação que não vai até essa outra página acaba deixando muito a desejar, porque... Então, vamos lá. Deu um probleminha aqui, vamos voltar onde eu estava mesmo. Então, as adaptações que comprimem isso, elas acabam perdendo muito do que a história tem para entregar, porque essa segunda parte ela é uma parte muito rica, muito rica, e a história realmente continua muito por ali, né? Então, é muito importante. E aqui a estética, né, que a diretora Emerald Fennell quis dar para esse filme, né? Aqui entra algo muito polêmico, que é a questão da, o estilo que ela traz para o filme é muitas vezes ali parece engolir a essência do que é realmente o Morro dos Ventos Uivantes. Por quê? Porque o Morro dos Ventos Uivantes, o Morro dos Ventos Uivantes, ele precisa ser opressivo, ele precisa ser frio, ele precisa ser hostil, sufocante, muitas vezes sujo, é um clima sujo, não é
aquele conto de fadas que a gente vê no filme de 2026. Não, ali é tudo muito bonito, tudo muito colorido, as roupas ali não condiz nem um pouco do que é a época, por isso que ela quis até colocar em aspas no nome do filme ali o Morro dos Ventos Uivantes, né, o Wuthering Heights, porque ela colocou em aspas porque para poder fazer esse monte de cagada que ela fez, né? Então, só isso justifica mesmo o monte de merda que ela fez. Então, deveria ser uma ambientação muito mais amarga, não tão viva, não tão rica, não tão bonita quanto ela quis mostrar, tá? E em vários momentos aí do filme, ela parece estar, como eu disse, né? Parece estar muito mais interessada numa composição bonita e na sensualidade visual da obra dela. Ah, perdão. Isso muda completamente a experiência emocional do filme, tá? E aí fica a pergunta, né? Esse novo filme é uma desconstrução ou uma deturpação da história original, tá? É aqui uma pergunta central. Essa é a pergunta central. Isso é uma releitura ou é uma descaracterização da obra original? Porque adaptar não necessariamente significa copiar. Copiar tudo que tem no livro e jogar para lá, tá? E jogar para as telas. Mas mudanças em adaptações é normal, tá? Mas existe muita diferença entre você reinterpretar uma obra e remover os elementos que definem essa obra, que foi o que foi feito aqui. Ela removeu todos os elementos que definem realmente o que é essa obra. E quando ela remove esses elementos que definem a obra, você suaviza muito quem é o Heathcliff, você reescreve do zero a Catherine, tirando toda a carga que a personagem tem, você romantiza completamente a obsessão de um pelo outro, você reduz para nada a segunda geração, tanto que a Catherine, ela morre e ela perde a filha. Então ela morre ali, no momento que ela morre, a filha dela nem chega a nascer. Então essa segunda geração não existe, tá? Então é isso aí, simplesmente simplifica completamente a narrativa, a narrativa que está sendo contada. E isso daí torna completamente impossível desse filme ser bom, tá? Ele troca totalmente o horror psicológico por uma estética sensual a todo momento. E o que não tem nada a ver com realmente a obra que a gente falou da Emily Brontë, né? Então, triste, triste. A pergunta que fica é: como um filme isolado, você acha que esse filme funciona? Como um filme isolado? Talvez funcione aí para alguma parte do público, mas como uma adaptação, desculpa, não tem nem. Eu ia falar que é até discutível, mas não é discutível. Como uma adaptação, isso aqui é um escárnio, é cuspir na obra original. É você rasgar o livro que tanta gente tem com carinho, tá? Então, desculpa, a Emily escreveu uma história cruel e aqui foi retratado como a todo momento a Catherine e o Heathcliff só desde que ele volta, ela fica o tempo todo atrás dele, ela grávida, só quer saber de sexo com ele, fica toda hora sensualizando pra cima dele, toda hora é isso. Esse filme se resume a isso, não aborda nenhuma das coisas ali profundas que realmente tem dentro dessa história, não abraça a vingança, não abraça a obsessão, não abraça a frieza de um com o outro, o quão duro é o Heathcliff e o quão perversa é a Catherine. Não, nada, nada. Então esse filme para mim é uma vergonha. Eu achei uma bosta, tá? Eu achei uma bosta. Eu vou dar nota 3. A minha nota para esse filme é 3, só por causa da Margot Robbie. E nem o Jacob eu não gostei muito. Achei que... mas a Margot Robbie... É bonito de ver ela ali, mas ela não existe como Catherine também, tá? Então é mais pela beleza dela e por algumas coisas ali da fotografia que eu achei bonita. Tem alguns momentos do filme que dá pra salvar ali mesmo na fotografia. Fora isso, pra mim o filme é uma bosta, é uma adaptação ridícula. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, no YouTube tem duas adaptações que abordam, na verdade tem uma, que é a do Tom Hardy,
que acho que ela é de 2009. 2009 eu acho. Que eu vou deixar aqui, dá para você assistir no YouTube, de graça, tá? Então eu vou colocar na descrição aqui se vocês quiserem assistir. Essa sim vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Aborda a primeira geração, aborda a segunda. Na verdade, duas eu acho que são as mais fiéis aí que eu já assisti. Tem a do Ralph Fiennes, que é de 1992, 92 talvez, mas eu vou trazer aqui, eu vou deixar uma imagem delas aqui e vou colocar onde você pode assistir elas na descrição, tá? Então essas duas versões para mim são ótimas, claro, não são perfeitas, mas extremamente, é tipo nota 8, nota 9 para essa bosta aqui que a gente falou agora ser nota 2. Beleza? E você? Me conta, que você já assistiu, você se interessa, você acha uma coisa de rocambole, você não tem interesse nenhum nisso, ou se você gosta se você já leu o livro, se você gostou desse filme, se você já assistiu as adaptações, comenta aqui, vamos trocar uma ideia, beleza? Muito obrigado a todos que estão aqui até o final. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora pro próximo. Até breve, valeu e fui.